Pessoal, vamos abrir a Bíblia aí em Gênesis capítulo 12. A gente está nessa jornada aqui sobre Abraão, né? E hoje é o terceiro estudo que a gente vai fazer baseado na vida de Abraão, estudando aqui, pensando na identidade, nessa teorreferência que é a presença de Deus na vida da gente, né? Então é Gênesis capítulo 12, a gente vai ler novamente, mas nós vamos ler até o versículo 9 e depois a gente vai lendo, tá? Nós vamos ler mais um pouquinho aí, tá massa? Gênesis 12, do versículo 1 ao versículo 9, tá bom? E a gente vai continuar depois. A gente vai pegar hoje Gênesis 12 e Gênesis 13, tá massa? Então, a gente vai lendo aos poucos aí até chegar lá, tá? A ideia é a gente conversar um pouco sobre essa palavra que Deus deu a Abraão: te exaltarei, ou vou te fazer grande, vou fazer você engrandecido, vou engrandecer o teu nome, Abraão, e os descaminhos, né, da vida de Abraão. Às vezes é assim na vida da gente. Deus fala com a gente coisas muito claras, mas a gente entra nos descaminhos do coração da gente, de imaturidade, e vai se perdendo, né? Não necessariamente fazendo coisas erradas, mas vai se perdendo e vai invertendo as coisas, e às vezes a vida espiritual da gente vai dando uns curto-circuito, vai pipocando, né? Aconteceu com Abraão. E a gente está aqui bem no início da jornada espiritual de Abraão. Está bem no início da jornada vocacional e do discipulado de Abraão. Vamos ler Gênesis 12 até o versículo 9, tá bom? Ele diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão. Eu nunca falo Abrão, eu acostumei a Abraão, aí eu só vou falar Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas e abençoadas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, mas levou também a quem? Ló. Veja que o texto diz: sai da tua terra e sai de onde? Da tua parentela. Mas Ló, ele levou com ele, que era um sobrinho, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram dali para a terra de Canaã, e chegaram aonde? Canaã. Canaã é o quê? É a terra prometida, é a terra da promessa, né? Então, promessa feita, promessa tem que ser cumprida, olha aí. Né? Então, atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. E ali edificou um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e ao oriente. E ali também Abraão fez o quê? Edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Mas o verso 10 diz que quando houve uma dificuldade ali, uma fome, Abraão desceu. E desceu logo para onde? Para o Egito, para lá ficar, tentar ganhar a vida, para não morrer de fome. Amém. Depois a gente vai voltar lá no verso 10 e continua, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos aqui, por esse caminho, essa jornada que nós temos feito
do discipulado, Senhor. Mesmo em um ano de tantas incertezas e idas e vindas, nós louvamos o Teu nome por podermos estar aqui, crescendo mais, aprendendo mais de Ti, Pai. Abençoa, Senhor, fala ao nosso coração e nos ajuda para que esses encontros sejam inspiradores também para a gente continuar nessa caminhada, Senhor, de crescimento espiritual, de leitura da Tua palavra, de oração, de serviço ministerial na Tua igreja, de participação do corpo de Cristo. O Senhor nos ajuda, Pai, a mantermos firmes, Senhor, e inabaláveis, como a Tua palavra fala, na Tua obra, nos mantermos firmes na Tua presença, no Teu caminho, firmes também na Tua igreja, Senhor. Nos ajuda, Pai, e abençoa cada um aqui para a gente perseverar mais e mais no Senhor, na comunhão, no pequeno grupo, no serviço lá no ministério. Usa, Senhor, a nossa vida, Pai. E também, Deus, nessa cidade que a gente mora, onde tem tanta gente que não conhece o Senhor ainda. Pai, te pedimos que o Senhor nos use como um luzeiro, para a gente poder expressar a Tua graça e o Teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, a gente tem visto aqui na vida de Abraão seu chamado, que parte aqui de uma caminhada que é muito mais informação espiritual do que para fazer alguma coisa. O chamado de Abraão, ele é impressionante, especialmente numa cultura da relevância como é a nossa, né? Quando a gente, sei lá, vai passando a vida um pouco, a gente aprende uma coisa que é chamada de comparação. Antigamente, era sua mãe e seu pai que lhe comparava com os outros. Antigamente, não é? Ou era sua avó, sua tia, mas era assim, sua mãe e seu pai diziam, tá vendo o filho de fulano? Tá vendo a filha de Beltrano? Tá vendo seu primo, né? Tá vendo não sei o quê, que estudou, que isso, que aquilo e tal, tal, tal. E a gente, criança, fica chateado, mas assim, acaba que depois de um picolé a gente esquece, né? Mas quando você vai crescendo, especialmente nesse tempo que a gente vive hoje, cultura da relevância, essa cobrança ela começa a partir de você mesmo. Porque você encontra, por exemplo, como um dia desse eu reencontrei uma turma da faculdade que eu estudei, a primeira faculdade, e a pergunta sempre é assim, e aí, o que é que estás fazendo da tua vida? Né? Aí um começa a falar, o outro começa a falar, o outro começa a falar, e sempre aquele que está por baixo, ele começa a pensar assim, caramba, eu perdi tanta coisa, eu não fiz isso, não fiz aquilo, eu não estou trabalhando em tal emprego, eu não fiz um mestrado, um doutorado, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. A mulher que casou e teve filhos, e isso trouxe uma certa privação de alguma maneira, e ela encontra outras mulheres que estudou na faculdade e tudo mais, e as mulheres de sucesso que está lá no outdoor da cidade no dia 8 de março, né? E você assim, e aí, o que é que acontece com a minha vida? Eu fiquei para trás, eu vou ficando para trás, eu vou ficando para trás. Essa cultura, que é cultura da relevância que a gente vive, ela faz a gente achar, acreditar que a gente é importante a partir do que a gente faz, do que a gente produz. A sua importância para a sociedade da relevância é o que você produz, o que você faz. Só que tem muita gente produzindo e fazendo muita coisa ao mesmo tempo, e tudo aquilo que a gente faz e produz hoje, amanhã já cai no esquecimento, e aí você entra num ciclo vicioso e maluco que vai destruindo a nossa alma, o nosso coração. E a gente fica maluco. Só que quando a gente olha aqui para a vida de Abraão, o chamado de Abraão tinha a ver com uma jornada espiritual que Deus empreendeu na vida dele. Veja que Abraão tinha aqui 75 anos de idade. E Deus falou para ele assim, você vai ser pai de uma grande nação. Significa ser pai, quer dizer que ele vai ter o quê? Pelo menos filhos. E muitos filhos, até porque as pessoas, nessa época de Abraão, tinham bastante filhos. Abraão, imagine só, vai passar 25 anos da vida dele sem ter filho. 25 anos da vida dele
sem ver, não é ver a promessa cumprida, perceba, mas é sem ver ao menos uma esperança de que aquela promessa vai ser cumprida. 25 anos. Eu não tenho 25 anos de crente. Imagine só. Estou com 21 anos para 22 anos que eu me converti. 25 anos é muita coisa. 25 anos de casado, 25 anos trabalhando, 25 anos empreendendo uma promessa, um projeto que não acontece. Imagine só, você ora por uma causa faz 25 anos e essa causa ainda não teve sucesso, êxito, sei lá, não aconteceu do jeito que você acha que aconteceria. 25 anos orando, 25 anos e Abraão não tem filho. Então Abraão está começando aqui essa jornada. Ele não tem ainda, nesse momento, clareza do todo. Como a gente pode ter, porque a gente está lendo o texto, mas a grande parte das pessoas que estão aqui e que vão ouvir isso, conhecem a história de Abraão. Boa parte. Então, quando a gente conhece o todo, a gente já tem talvez até uma leitura diferente, né? Olha só, estou recebendo uma ligação de Birigui, São Paulo. O que é que você acha? Birigui, cobrança. Às vezes eu atendo essas ligações, sabia? Só para me divertir assim. Oi? Pois é. Eu queria contar uma história assim desse tipo, mas eu não posso, porque está filmado, né? O pessoal vai dizer que eu estava mentindo. Mas eu atendo e fico curtindo assim, é mesmo? E aí, como é? E tal. Às vezes que eu estou dirigindo, sei lá, eu estou querendo tirar onda, eu atendo. Porque cansa, né, gente? Cansa esse negócio todo dia, 10 ligações, misericórdia. Tem uma vez que eu disse, eu estou aqui no presídio, se puder instalar na minha cela. Mas vamos lá. É verdade, desculpa, acontece. Aí, então Abraão aqui tá no início da jornada. Está no início, ainda a coisa está bem embrionária, a caminhada de Abraão aqui. E como toda jornada inicial, Abraão passou por muitos processos de imaturidade. Por muitos, não foram poucos. E esse é o tema da gente pensar hoje à noite aqui. Porque Deus falou para Abraão que ia fazê-lo grande e que o seu nome seria grande entre as nações. Quem foi que falou isso para Abraão? Foi Deus que falou. Só que Abraão, no afã de tentar fazer essa promessa de Deus acontecer, ele foi caindo em ciladas. Foi abrindo brechas na jornada, na caminhada dele, e foi caindo em ciladas por causa dessas brechas que ele foi abrindo. É como Deus que está dizendo para a gente aqui hoje, que a nossa identidade não depende do que você faz, do que a gente faz, do quanto de coisa que a gente conhece na cabeça, não depende de quanto tempo está na igreja, não depende do que Deus pôs na gente. É o homem interior que foi criado e recriado em Cristo Jesus. Não depende de ser solteiro, ser casado, ser rico ou ser pobre, ou ter formação universitária ou não ter. Ou seja, não depende de nada disso. Depende apenas de uma voz que vem lá dos céus, que diz, você é filho amado de Deus, eu habito em você. É um homem interior que foi refeito em Cristo Jesus, é a imagem de Deus, é uma vida que tem como referência, ou seja, o início e o fim é Deus na vida da gente, e a gente continua insistindo a tentar procurar alguma coisa que afirme a nossa identidade e a nossa existência aqui. É o filho, é o pai, é o trabalho, é a igreja, é o ministério, é a agenda lotada. Percebe como na nossa cultura é status dizer que não tem tempo para nada? Eu duvido que alguém aqui, numa reunião de oração, tivesse a coragem de dizer assim, irmãos, queria agradecer a Deus porque hoje, essa semana, eu não tenho nada para fazer e eu vou poder passar uma semana bem tranquila, para a glória de Deus. Duvido
que não ia ficar com a consciência pesada. Meu Deus, o que é que vão pensar de mim? Eu me lembro que quando as meninas eram pequenas, eu acho que mais Julinha mesmo, a mais velha, era pequena, eu gostava de descer com ela para brincar. Geralmente eu estava de manhã em casa, tarde e noite na igreja, então gostava de descer no prédio com ela para brincar. Mas sabe o que acontece? Isso faz, sei lá, 8 anos mais ou menos, né? Sabe o que acontecia? Eu percebia que só tinha eu de homem, de pai, brincando com a filha embaixo de um prédio que morava, eu acho que 250 famílias naquele prédio. Mais ou menos. E sabe o que acontecia comigo? Quando eu estava brincando com minha filha lá embaixo do prédio? Eu ficava lutando dentro de mim, porque eu ficava pensando assim, meu Deus, esse povo está achando que eu sou o quê? Desocupado. Percebe ou não? É um exemplo. Né? Ou seja, como é que a pessoa está no horário de trabalho, de manhã, num parquinho, brincando com a filha, de vida boa e tudo mais, e eu ficava assim, meu Deus, estou confessando para você aqui. Ou seja, como a gente, por viver nessa cultura de ter que fazer coisa, de ter que, de alguma forma, não tem tempo para nada, de ter que estar fazendo alguma coisa que as pessoas acham produtivas, que avaliam como produtivas, e a gente perde, muitas vezes, a oportunidade de estar crescendo espiritualmente, abençoando a vida de outras pessoas, estar seguro em Deus. A gente vive num mar de insegurança, num mar de inconstâncias. E esse mar de inconstâncias é fruto da nossa falta de maturidade espiritual. Não é falta da palavra de Deus. Deus falou para Abraão. Deus falou para a gente mais do que falou para Abraão, irmãos. É verdade ou não é? Porque nós temos hoje a Bíblia inteira. Ou não é verdade? Nós temos hoje a história de Cristo. Aconteceu na história. Cristo veio, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele foi levado aos céus. Às vezes a gente se impressiona porque Deus falava com Abraão, com Moisés, com Elias, que a glória de Deus aparecia. Mas vou falar o que Hebreus diz, é que aquela turma lá, ela não conseguiu provar o tanto que eu e você podemos provar do lado de cada história. O quanto que a gente pode provar da glória de Deus, da palavra de Deus, da vida de Deus, do lado de cada história. O pós-Cristo, ou seja, a gente já tem a Bíblia toda, Deus falando com a gente, Deus veio ao mundo, encarnou, ou seja, nós temos muito mais elementos da voz de Deus e da palavra de Deus do que Abraão tinha lá atrás. Mas Deus tinha dito para Abraão, vou fazer o teu nome grande, vou fazer você pai de muitas nações, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, vai conquistar a terra de Canaã. E Abraão insiste, ou o coração de Abraão é tomado por esse mar, que eu vou chamar assim, um mar de incerteza, um mar de inconstância, um mar de imaturidade espiritual, que faz com que Abraão, sendo ele resgatado por Deus, tendo a voz de Deus falado para ele, ele prefere viver confiando no seu próprio braço, confiando na opinião dos outros a seu respeito, como esse exemplo simples que eu falei aqui, passou também na vida de Abraão. Ou seja, prefere viver pensando que a vida vai ser medida pelo tanto que ele tem que produzir, tem que fazer, pelas muletas que ele tem que carregar na vida dele e por aí vai. São descaminhos, é uma imaturidade, ou seja, a gente pode chamar isso aqui de uma fé parcial. Abraão saiu ou não saiu? Deus falou. Abraão obedeceu ou não obedeceu? Obedeceu. Mas existe aqui indícios de que essa obediência ou essa fé de Abraão, ela tinha pontos, tinha buracos, tinha brechas, como a nossa tem também, e que Deus no caminho vai tratando, às vezes no início, no primeiro ano, às vezes depois de 20 anos, às vezes você já tem 40 anos de jornada e Deus vai lá e está tentando refazer, reestruturar a parada.
né? Então, Deus falou, Abraão obedeceu, mas tinha algumas brechas na jornada de Abraão que precisavam ser organizadas, reestruturadas. E essas brechas a gente pode chamar de uma fé que ela era uma fé parcial, ainda não inteira. Imagine que Abraão aqui não foi nesse momento que Deus falou para Abraão para ir lá no Monte Moriá e sacrificar o filho no altar, até porque o filho nem existia ainda. Essa é uma fé imparcial, é uma fé imatura. Não porque está faltando, veja, que às vezes a gente tem essa ideia na cabeça da gente de que a fé é imatura e parcial, porque está faltando alguma coisa, Deus ainda vai fazer alguma coisa, né? Tem gente que vive assim, tem muitos cristãos que vivem com um peso nas costas, como se Deus ainda fosse fazer alguma coisa. Presta atenção, Deus já fez tudo. Deus já tinha falado para Abraão. O que eu e você temos para viver a vida de Deus já é suficiente. E a Bíblia que fala isso para a gente, Pedro diz lá em 2 Pedro, né, capítulo 1, o apóstolo Pedro fala que nós já recebemos de Cristo tudo o que é necessário para uma vida cristã madura, cheia da virtude de Deus, para a gente poder conhecer a Deus e ser bênção aqui na terra. Tudo a gente já recebeu. Ou seja, não é uma coisa que Deus ainda vai fazer, ou que Deus ainda vai falar, não. Deus já falou, Deus já fez, e Abraão tinha vamos dizer assim, algumas brechas de fé, e de parcialidade, e de imaturidade, que a gente tem também. A gente também tem. Veja o versículo 4, por exemplo, aí. Ele diz assim, que Abraão, né, partiu, o versículo 4 diz para a gente que Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor, mas tinha uma questão aí que envolvia. Qual era a questão? Ló foi com ele. Deus falou, sai da tua terra e sai também de onde? Da tua parentela. Veja que o que Deus está querendo formar em Abraão é uma nova cultura. E essa nova cultura na vida de Abraão envolvia também uma quebra de uma cultura familiar. A quebra de uma estrutura familiar. Perceba que quando Deus muitas vezes chama a gente para uma vida de discipulado, esse preço continua a ser pago. Há uma ruptura familiar, muitas vezes, quando Deus chama a gente para uma jornada de discipulado. E Jesus falou isso lá na frente. Quando diz que não veio trazer paz, ele veio trazer o quê? Espada, ou seja, há uma natureza, há uma estrutura do Evangelho que muitas vezes vai fazer a gente romper com valores, com deuses, com compromissos, com formações familiares que não tem a ver com aquilo que Deus falou para a gente. Abraão foi chamado por Deus para isso. O rompimento aqui familiar de Abraão não era simplesmente uma viagem que a família vai lá no aeroporto, tira aquela foto, posta no Instagram e todo dia faz uma chamada de vídeo no WhatsApp. Esse tipo de proposta que Deus está falando para Abraão fazer é de um desligamento de valores, um desligamento de uma cultura familiar que Deus precisava formar na vida de Abraão a partir dessa obediência. Mas Abraão leva consigo o seu sobrinho, o sobrinho dele é Ló, a gente vai ver mais na frente o que é que vai acontecer, né? A família de Abraão habitava lá em Ur, como está lá no capítulo 21, né? E Abraão saiu. Veja o versículo 7 a 9, o que é que diz para a gente lá. Versículo 7, que a gente leu, ele diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Esta terra. Que terra é? Canaã. E Abraão estava onde? Nesse momento. Nesse momento ele estava em Canaã. Veja, ele saiu,
entrou na terra e Deus está falando assim para ele: eu vou te dar essa terra, os cananeus que habitavam nela. Então ele diz: darei à tua descendência esta terra. E Abraão, o que é que faz? Ele edifica ali o quê? Um altar ao Senhor. Veja que coisa, que lhe aparecera. Diz também assim: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali também edificou Abraão um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Perceba o que Deus falou para Abraão aqui. Deus falou para Abraão: a terra é essa, Abraão. É essa terra que eu vou te dar. Mas veja que negócio interessante, que é a segunda coisa que aparece no texto, que é fruto dessa imaturidade na vida de Abraão, como é na vida da gente. Há uma inquietação. Abraão ficou parado? Não ficou parado. Abraão não estava quieto. Essa é a terra, Abraão. É esse lugar aí. Diz o texto que Abraão edificou um altar, depois saiu, edificou um altar, depois foi para a região de Betel, e mais na frente ele vai para o Egito, que a gente vai chegar lá. Mas o que está acontecendo aqui nessa jornada inicial de Abraão, nesse processo de imaturidade, de falta de crença, nessa obediência parcial de Abraão, é uma inquietação, uma insatisfação. Tem que mudar alguma coisa. Vou ficar parado? Eu vou ficar aqui, vendo a vida passar? Deus falou: Abraão, a terra é essa. Mas Abraão está inquieto, porque de alguma forma, talvez o movimento de Abraão pudesse produzir alguma fumaça, alguma coisa útil, alguma coisa relevante. Abraão está inquieto e Abraão está buscando algum caminho. Veja que Jesus, quando falou lá em Mateus capítulo 6, ele diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, né? Depois ele fala assim: os gentios é que vivem dessa forma, inquietos, buscando de alguma forma depender, né, da sua própria autonomia, da sua própria força para ter o que comer e para ter o que vestir. A história já tinha contado para Abraão de Babel. O projeto de Babel era esse. Envolvia um processo de autonomia, de inquietação. A gente vai viver a vida toda dependente de Deus, fazendo a mesma coisa? Eu me lembrei hoje de um trecho. Tem um livro do C.S. Lewis que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É um livro bem interessante. Está lendo? É muito bom, muito bom. Conseguiu não, né? É confuso. Olha, eu confesso que eu li é meio confuso, porque eu passei 20 anos da minha vida aprendendo que o inimigo era o diabo. Aí eu vou ler o livro, tá toda hora ele diz: o inimigo é Deus. Não, porque o inimigo, e na verdade o inimigo do livro é Deus, porque o livro é um demônio conversando com outro demônio. Então é meio complicado, dá um nó na cabeça às vezes, né? Mas tem uma carta lá, que eu acho que é a carta 25, que ele diz assim: o demônio estava chateado porque estava difícil enganar os crentes, né? Então o mais experiente disse assim: deixa eles viverem desse jeito que eles querem mesmo, os crentes, né? Aí tudo bem, mas faz eles de alguma forma quererem viver alguma coisa nova. Faz eles cansarem dessa mesma coisa, dessa vida cristã que é a mesma coisa sempre.
Faz eles cansarem disso. Essa foi a estratégia, que eu acho que é a carta 25, a estratégia, é uma nova estratégia para tentar atacar o crente. Ou seja, passar a vida toda vivendo e fazendo a mesma coisa, casado com a mesma pessoa, sendo pai e mãe dos mesmos filhos, na mesma igreja, no mesmo trabalho, morando no mesmo lugar, né? Veja que coisa, porque na maioria das vezes, pessoas que andam com Deus, elas vão passar muito tempo fazendo a mesma coisa. Na maioria das vezes. Só que a gente vive num mundo em que passar muito tempo fazendo a mesma coisa é loucura. Como diz a galera, né? É loucura esse negócio. A gente vive num mundo que o status é justamente mudar. Viver, ser feliz, buscar algo novo, uma experiência nova, um trabalho novo, uma valorização maior, um novo relacionamento, né? Tem um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, num livro que ele escreveu, Modernidade Líquida, que ele vai falar que é loucura você, no mundo moderno, falar que trabalhou 40 anos na mesma empresa. Trabalhei 40 anos na Ford, ele diz lá no exemplo. Não cabe isso hoje em dia. O que cabe é, eu trabalhei um ano aqui, outro ano ali, 6 meses ali, tive uma experiência de 2 meses internacional, passei aqui, 2 meses aqui nessa igreja, trabalhei nesse ministério, 3 meses, o outro, 4 meses no outro, um relacionamento, isso foi tanto tempo, outro tanto tempo, outro tanto tempo, outro tanto tempo. E a gente vai vivendo, e quando pensa aqui em relacionamento, não só namoro, noivado, casamento, a própria amizade, ou seja, a gente vai vivendo a vida da gente numa inquietação, numa inquietude, numa insatisfação gigante. E a palavra de Deus para Abraão foi: a terra está aí. Não tem por que você e eu corrermos atrás da terra, enquanto que na verdade a terra está aí. Porque Jesus falou que quem é manso herda o quê? A terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o quê? A terra está aí. A terra é o espaço da gente viver a fé e a obediência, é a terra. Não tem que ser lá Canaã, não tem que ser num lugar melhor, num lugar pior. A terra é o espaço que Deus põe a gente para a gente crer e obedecer. Está aí a terra, não tem por que viver nessa inquietação para cá e para lá. Só que essa inquietação, ela tem consequências, e essas consequências, à medida que a gente vai ficando mais velho, não envolve só a gente, envolve também pessoas ao nosso redor. Não é verdade? É o cônjuge, é seu pai e sua mãe, é um filho. De alguma forma, algum grupo vai com a gente, sofre. Né? Sofre consequências das nossas escolhas, que são fruto dessa inquietação e dessa insatisfação. É justamente o que vai acontecer logo depois aqui, quando Abraão entra no Egito. Mas presta bem atenção, porque a gente não está falando aqui de uma pessoa que não é crente. Abraão, 2 vezes o texto falou para a gente que ele edificou o que para o Senhor? Um altar. Não é um cara que está vivendo longe de Deus. Não é um cara que está fora da igreja, vamos pensar assim. Né? Ele está fora da igreja há 10 anos. Não, Abraão está edificando altar ao Senhor. Ele está se consagrando a Deus. Ele está prestando, aquilo é um culto. Abraão está prestando culto. Está lá, Deus falou, ele apareceu lá para ele, edificou um altar ao Senhor, depois edificou ali um altar ao Senhor. Mas perceba só que um altar edificado ao Senhor, sem obediência, pode colocar a nossa vida em perigo. Em perigo. E a vida da nossa família em perigo. Porque a gente está buscando de alguma forma resolver a vida da gente fora do limite que Deus estabeleceu. Deus falou, a terra está aí. Mas tem um limite para essa terra e a gente quer viver fora do limite. Né? Parece que sempre as coisas que estão fora do limite, elas têm uma atração maior, não é? Tem um chamativo, né?
a vida do outro, a vida do outro irmão, do outro parente, a vida fora da minha casa, fora do meu país, fora da minha realidade. Sempre tem algum atrativo que chama a atenção da gente. Abraão é esse cara que ele edificou um altar ao Senhor, como diz aqui, a gente leu, versículo 7, versículo 9, 8, mas ele está vivendo uma vida de obediência parcial, que vai colocar a vida da família dele em perigo. Porque Abraão foi para o Egito. O Egito aqui ainda não tem esse caráter do que vai acontecer lá em Moisés, que fica representativo na Bíblia como sendo um lugar de escravidão e tudo mais. O Egito aqui ainda não tem esse caráter. Mas o Egito aqui já tem a característica de ser o lugar para ganhar a vida, entendeu? Um lugar onde as coisas estão efervescendo, a coisa tem dinheiro, tem negócio para fazer, tem trabalho, tem prosperidade ali. A coisa está acontecendo lá no Egito. Está formando o grande império do Egito. E Abraão vai para o Egito justamente por causa de uma fome, de uma dificuldade na terra. Ele vai para o Egito. Só que no Egito, Abraão se complica completamente. Você lembra a história? Abraão disse o quê? Sara é o quê? Minha irmã. Que deve levar um babau, né? Lá no Egito. Abraão disse, Sara é minha irmã. Na época não tinha Instagram, essas coisas para ver foto, né? Aí pronto. Veja o texto aí, versículo 10. Veja o que ele fala, versículo 10, 10 a 12. Ele diz assim, havia naquela terra fome, então Abraão foi embora. Deus tinha falado, a terra é essa, mas Abraão foi embora. E foi ao Egito para ir ficar, né? Não foi de passagem, ele foi para o Egito para estabelecer morada no Egito. Abraão foi ganhar a vida no Egito. Mas para ganhar a vida, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A alma. Tem que abrir mão de algumas coisas. Não dá para ganhar a vida e tem que abrir mão. Tem um contrato, tem uma assinatura, tem um esquema. Sempre tem um esqueminha para ganhar a vida fácil. Um sacrifício de alguém, sacrifica amanhã Levítico capítulo 20 no pastoreio, sacrifica os filhos a Moloque para ganhar a vida, para ser rico, para ter prosperidade, né? Então, sempre tem uma coisinha ali que vai sofrer. É o que acontece aqui, veja o que ele diz, versículo 11. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, ele fez o esquema lá com Sara, sua mulher, eles fizeram um acordo, e esse acordo era o seguinte, ora, bem sei que és uma mulher bonita, formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele e me matarão, deixando você com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Vê que negócio. Abraão, por causa de quem? De Sara. Ou seja, aqui é sobre as custas de Sara, ele prosperou. Ele chegou a ter tudo isso aí que o texto contou para a gente. Versículo 17 diz, porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chegou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse, o que é isso que me fizeste? Que foi isso? Por que não me disseste que era ela tua mulher?
e me disseste que era tua irmã. Veja a maneira como Abraão está sendo colocado contra a parede pelo próprio faraó. E ele está dizendo, eu tomei ela para ser minha mulher. Agora, pois, toma ela e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e tudo o que eles possuíam, né? E o que Abraão ganhou lá na terra do Egito. Veja que negócio. Abraão aqui está estabelecendo a vida dele naquilo que a gente conhece como sendo o status. Abraão teve que mudar o status. Tem uma vez que eu vi um casamento que a pessoa lá na frente do casamento, o pastor disse, terminou de pregar, fez o voto, aí disse, agora eles vão mudar o status no Facebook. Aí o pessoal lá sentado no culto, aí os noivos foram, pegaram o celular, aí entraram no Facebook, vê que babaquice. E aí, no meio casado, mudou ali, ó, casado. Aí os dois, aí todo mundo. Mudou o status. Abraão mudou o status. Só que o status que Abraão mudou não foi para casado. Foi assim, ó, veja só. É que nem aquela pessoa que quer dar o fora no outro, né? Não é nada com você, né? Mas é melhor a gente dizer que é irmão. Parece o pessoal assim que é mais novo, aí vai namorar e a pessoa, olha, não é nada como você, mas eu gosto de você como amigo, né? Abraão diz para Sara, olha, o pessoal souber que você é minha esposa, vai me matar. É melhor a gente ser irmão. A gente é irmão. E era meio irmão mesmo, né? Então tem sempre aquela pessoa, tem sempre aquela, vou dizer assim, aquela tia que sempre defende o sobrinho, né? Vai dizer, não, eles são irmãos mesmo e tal. Aí Abraão fez o esquema no Egito. Só que chegou lá no Egito, toda a estrutura familiar, né, de Abraão, ou seja, no caso Sara, pagou uma pena cara. O texto não diz exatamente o que aconteceu lá no Egito com Sara. E não adianta a gente ficar aqui gastando tempo especulando coisas. Mas esse texto aqui de Gênesis 12 nos dá a entender que houve um tempo, não foi uma coisa do dia para a noite, do tipo assim, Abraão chegou um dia, entregou de manhã, durante o dia, 5 horas da tarde, Faraó, não, parece que houve um tempo, tem um tanto que Abraão foi ganhando coisas. Ou seja, a vida de Abraão foi prosperando às custas de Sara. Até Deus vir a intervir naquela história, pesando a mão sobre a casa do faraó, né? E por causa de Sara, por causa de Abraão, por causa da misericórdia de Deus. E o próprio faraó diz, por que você me colocou nessa enrascada? Veja só, Abraão colocou Sara numa enrascada e colocou agora Faraó e a sua casa e o Egito numa grande enrascada, simplesmente para salvar a pele e entrar no projeto de status de se tornar mais rico. Abraão mudou o status da vida dele para se dar melhor. Entende ou não? Mudou completamente o status para se dar bem. Isso é fruto de uma imaturidade espiritual. Quando nós mudamos o nosso status para nos dar bem, para se dar bem. Já aconteceu? Quando o texto lá de Marcos fala de Jesus, quando Jesus foi batizado, diz lá que ele foi batizado por João Batista. O texto é bem curto, né, de Marcos, acho que é capítulo 3, 2 e 3. Então Jesus foi batizado, saiu uma voz do céu. A voz dizia o quê? Ele é meu filho, meu filho amado, em quem eu tenho prazer, eu me comprazo. Essa é a identidade de Jesus. É a identidade de Abraão, é a nossa também em Cristo. É meu filho amado, é alguém que Deus, assim, tem cuidado, tem zelo, tem um chamado, tem uma vocação. Então, Jesus recebeu essa voz do Pai.
Mas logo depois que Jesus ouviu essa voz do Pai, Jesus sofreu duas situações. A primeira, ele foi chamado de Beelzebu pelos religiosos. A turma disse assim: isso que ele faz é coisa do demônio. Imagina só, você no trabalho e as pessoas lá no seu trabalho dizendo assim: tudo que você faz aqui é do diabo. Imagine só, na sua casa, na sua estrutura, isso é coisa do diabo. Isso abalou Jesus? Abalou? Não abalou. Porque ele era Deus? Não. Porque ele era homem também. Mas tinha uma voz que estava lá no céu falando. Ou seja, Jesus não mudou o status dele para tentar melhorar a reputação. Logo depois aconteceu uma outra situação, que a mãe e os irmãos de Jesus chegam para chamar Jesus numa casa, e Jesus diz: vou não. Já pensou? Quando sua mãe, imagine se fosse sua mãe, chamando você vou não. Né? A mãe chamou ele na porta assim, o pessoal foi falar para ele, Jesus não ia. Fosse você, sei lá, rapaz, minha mãe ia pegar pelas orelhas, ia... né? Eu me lembro quando eu era criança, que minha mãe chamava, ela gritava na rua. Então, onde eu tivesse, num raio de 5 quilômetros, dava para ouvir. E eu corria, meu amigo. Mas eu corria para ela parar de gritar. Eu não tinha nem medo de apanhar. Eu queria que ela parasse de gritar. Então, a mãe de Jesus chama Jesus. Jesus fala: não. A minha família consiste em todos aqueles que obedecem a Deus, ao Pai. Esses são minha mãe, meu pai. E a família disse: isso aí está doido. Está doido, está louco. O texto diz: está fora de si. O que é estar fora de si, gente? É porque a família estava dizendo assim: ele não está bem, está desequilibrado. Entende? Mudou o status de Jesus isso? Ou seja, Jesus mudou o status dele para tentar agradar a família dele? Não mudou. Mas Abraão aqui no Egito, ele mudou o status dele somente para se dar bem. E complicou a vida da família, complicou a vida de muita gente ao redor dele, velho. Simplesmente porque Abraão abriu mão de confiar na provisão de Deus. Que Deus falou: a terra é essa, Abraão. Teve fome, ele foi para o Egito e fez o descaminho dele. Abraão resolveu confiar em si, nas suas ideias, né, nas suas propostas. Abraão se deu mal e ele pôs a vida da sua família em perigo. Não é só a sua vida. A falta de confiança em Deus, a falta de mansidão, de satisfação em Deus, põe a sua vida e a vida da sua família em perigo. A falta de apropriação de uma identidade em Deus põe a nossa vida e a vida de outros ao nosso redor em perigo. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele foi lá, o próprio faraó ainda fez vergonha lá para ele, disse: eu tomei ela para ser minha mulher, agora toma tua mulher e vai-te embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus homens para acompanharem Abraão, para ver mesmo que Abraão ia sair dali, ia se embora dali, da terra do Egito. Veja que coisa, porque a gente está falando de um homem que tinha acabado de edificar um altar ao Senhor. 1, 2, ou seja, sempre que Deus falava, Abraão estava lá edificando um altar ao Senhor. Não era um homem que estava fora da igreja, isso e aquilo outro. Estava lá edificando um altar. Mas quando o compromisso com Deus envolvia algum tipo de perda ou algum tipo de preço a pagar, Abraão tinha que substituir. Dizer: vamos fazer um negócio, esquema aqui, para a gente se dar bem e sacrificar a própria família no Egito. Percebe ou não? Isso aqui é um caminho de imaturidade. Isso aqui não é um caminho de alguém que ainda Deus vai falar. Não, Deus já falou.
mas é um caminho de alguém que, apesar de crer, apesar de ter obedecido à voz de Deus, essa fé, ela ainda não é completa, ela ainda não é inteira. E porque ela não é completa, ela não é inteira, ela vai sendo trilhada assim, cheia de descaminhos, de uma jornada cheia de buracos, cheia de lacunas, cheia de brechas, que Deus vai precisar mais uma vez e mais uma vez ir lá falar, reafirmar e trazer o coração de Abraão de volta para Deus. Tá claro, gente? Você consegue perceber exemplos disso assim na sua vida hoje ou no tempo que a gente vive hoje? Na sua jornada pessoal, a gente está aqui no discipulado, firmou um compromisso com Deus, né? Leitura da palavra, oração, se apropriar da identidade em Deus, crescer espiritualmente. Mas a gente está cheio de atividade, cheio de coisa. É pai, é mãe, é filho, sei lá, escola, saúde, trabalho, sonhos que a gente tem, é coisa na igreja, coisa fora, é questões políticas, agora é o futebol, seleção brasileira, é confusão todo o tempo todo, né? Como é que tá? Porque o tempo todo é como se a gente vivesse num mundo que estivesse dizendo para a gente que para a gente se dar bem nesse mundo, a gente tem que mudar o status. Tem que mudar. E tem que fazer uma coisa diferente, porque se for viver a vida a mesma coisa, vai dar ruim, vai dar errado. Tem que ter algum... É como se tivesse que ter algum elemento novo que desse uma razão à nossa vida, porque Deus não é suficiente. A vida com Deus não é suficiente. E a gente, por causa da nossa imaturidade, a gente cai nessas paradas. A gente cai nesses buracos, nessas valas que tem. A cidade de Recife tem um bocado de buraco na rua, né? Quando você cai num carro, assim, numa moto, numa bicicleta, ou até andando na rua, cai num buraco, é horrível, não é não? A gente cai nesses negócios, porque de alguma forma é como se a gente perdesse a atenção, e para se dar bem, para o status mudar, a gente cai, só que complica a vida da gente e a vida da nossa família. Porque os deuses, o projeto, né, e a estrutura do Egito não são bons nem para a minha vida, nem para a sua, nem da nossa família. A gente tem plena certeza que toda vez que a gente está guiando a nossa vida apenas para se dar bem, para ser rico, para ser poderoso, a gente está mudando o status. Não é mais o que Deus fala, mas é o que as pessoas pensam de mim. Não é mais o que Deus falou que eu sou, mas é o que eu tenho que me tornar um dia, porque nunca vai chegar o dia, porque eu tenho que me tornar um dia uma coisa e depois outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e mais outra. Nunca vai chegar o dia, sempre tem uma coisa. Então, uma vez eu li um livro que chama Super Ocupados, é um livretinho assim do Kevin DeYoung, muito bom. E ele diz assim, veja como a gente vive a vida da gente. Sempre que a gente termina alguma coisa, a pergunta que vem é, e depois? Isso é mesmo. Quando não casou ainda, aí alguém casa perto. Está noivo, está namorando, todo mundo pergunta o quê? Vai casar quando? Ou seja, e depois é quem? Aí é fulano, aí vamos cair em cima. Casou, e o filho? Aí tem um filho, e depois? Aí faz uma faculdade, e depois? Aí faz um mestrado, e depois? Aí está no emprego ganhando X, e depois? Aí comprou uma casa, assim, um apartamento de 32 metros quadrados. Para 10 pessoas. Aí, e depois? Comprou, mas vou pagar em 30 anos, então... Cara, e depois? Né? É sempre assim, comprou um carrinho, aí depois que terminar, e depois, e depois, e depois, e depois. Ou seja, a gente vive nessa geração, nessa vida da gente, da relevância e tudo mais, que é uma vida de inquietação. E que vai fazendo de tudo para a gente mudar o status. O status de Abraão era esse que está aqui no início. Ó. Veja aqui o status de Abraão, que ele não tinha no Facebook esse status, não. Esse status aqui, ele tinha lá no céu, na eternidade, que eu e você também temos. O status é sai, desliga
desconecta com essa cultura que você vive, familiar e também da região que você vive, e vai para a terra que eu te mostrarei. Esse é o status de Abraão. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, seja você uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Somente. Esse status de Abraão, posso dizer assim com toda certeza, é o nosso também, em Cristo. É o nosso. Porque o chamado ao Evangelho é um chamado de sair. É um chamado para ser bênção, não é se tornar uma bênção. Nós fazemos parte de uma grande nação. A metanarrativa é a história do povo de Deus na terra. Ou seja, a partir da nossa vida, uma grande história está acontecendo no mundo. Deus está engrandecendo o nosso nome à medida que a gente vive para a glória dele, porque a gente está envolvido com uma história maior. Ou seja, esse é o status de todo aquele que é chamado para o Evangelho, para uma vida de discipulado. Esse aqui é o status. Mas a gente vai viver na vida da gente o tempo todo tentando mudar. Tem que mudar. Para dar certo, tem que mudar. Tem que abrir mão. Tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo. Vai lá no Egito, volta. Vai para um canto, vai para outro. Vai para uma coisa, vai para outra. Tenta procurar a terra e a terra está lá. Você já está na terra, mas está tentando procurar a terra de alguma forma, porque é um altar que é levantado a Deus, mas um altar que tem uma vida de obediência incompleta. Deus não se agrada desse altar. Tem até um versículo lá na frente, eu não lembro aqui se é Oséias, mas que diz que não são sacrifícios, né? Mas é um coração obediente. Como é que diz esse versículo? Tão conhecido ele, né? Deus não se agrada de sacrifícios, de ofertas. Deus quer coração quebrantado, né? Contrito. Tem no Salmo, tem nos profetas também. Algumas vezes tem essa tônica, né? O versículo mesmo eu acabei esquecendo aqui na memória. Mas essa é a ideia, ou seja, não é só o altar. Não é fazer parte. Imagine você faz parte do grupo de discipulado aqui da igreja. Mas isso não quer dizer nada. Isso aqui, você vir hoje presencialmente, ou vir lá depois no YouTube, ter a carteirinha de membro daqui da igreja, não quer dizer nada. Se eu e você não estamos realmente comprometidos a viver com o status da fé, com o status de Deus, e a obedecer a Deus. Só que na nossa imaturidade, a gente vai trilhando descaminhos de uma fé parcial e a gente vai se complicando cada vez mais. Veja o que diz no capítulo 13. Dá para ser ainda o capítulo 13? Ou não? Vamos embora aí ao 13? Veja o que diz o capítulo 13. Veja só. O que acontece? Mais uma vez, Deus falou, vou te exaltar e tudo mais, Abraão, vamos comigo, porque é uma garantia, né? 1 Samuel 15, 22. É o quê? Pode ler aí o versículo, pode ler. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Isso, Samuel falou para Saul, esse texto aí. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Por acaso Deus está olhando aqui o altar? E o teu coração, Saul, que está dividido? Tu estás preocupado com o teu reino. E aí Deus fala para Saul, teu reino aqui, ó, que Samuel vai embora, e Saul puxa Samuel, a roupa rasga, Samuel diz para Saul assim, ó, teu reino vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a minha roupa. Tenho vontade de fazer isso com as pessoas, quando rasgarem minha roupa. Rasgou minha roupa, dizer, ó, tua vida vai acontecer isso. Que nem com aqueles meninos falaram com Eliseu, né? Calvo, não foi? Careca, Eliseu. Bichinho, beleza, o urso. Uau, né?
Os caras falavam, era poder demais, né? Então Samuel disse, teu reino vai acontecer isso aí, porque Deus está de olho no altar. Deus quer... Não, é obediência. É a vida de obediência a Deus. Só que quando Abraão resolve levar a muleta, Ló era uma muleta, era um amparo. Era um homem produtivo, novo, né? Tinha bens. Você vê que o que acontece aqui no capítulo 13 de Gênesis é justamente porque havia os homens de Ló e os homens de Abraão. Ló não era um... geralmente é assim, né? Eu fico... No discipulado eu fico bem à vontade, viu, gente? Não vejo isso aqui, eu nunca preparo como uma pregação, né? Para mim é um estudo, não é nem uma aula, é um estudo. Eu preferia até que ficasse em círculo assim, a gente tudo agarradinho. Mas geralmente quando alguém pega o sobrinho e entrega para um tio, é para tentar resolver a vida dele, né? Tá ligado? Aquela alma cebosa, né? Geralmente é assim, né? Eu sei como é. Aí pega o sobrinho, que é uma alma cebosa, e manda lá para o tio falar, para a tia resolver a vida dele, né? Mas com Abraão não era assim não, porque Ló não era uma alma cebosa, uma pessoa que estava reprovada na escola, que não queria nada com a vida, só queria, sei lá, jogar videogame o dia todo e por aí vai, né? Não, Ló não era um cara que só queria viver de surf e tal, não. Ló era um cara trabalhador. Não foi aquele alma cebosa que disse, Abraão, leve esse menino, né? Eu vou levar você para casa da sua tia, porque para ver se dá jeito, né? Não, Ló era um cara trabalhador, direito. Ló foi levado para Abraão como uma muleta. Era um amparo, era uma seguridade social, era uma previdência, era de alguma forma tipo assim, se der errado tem aqui, entendeu? Porque Sara, naquela época, ali naquela estrutura familiar, a mulher ela não estava trabalhando ali para ter o sustento da casa. Mas veja que a mulher foi usada por Abraão, para Abraão se dar bem a partir de uma cultura de opressão sexual, por causa da estética, por causa disso, daquilo outro. Mas não é ordem de Deus, não tem nada a ver com a Bíblia. Está aqui contando a história e deixando claro a história. E que Deus age também nessas histórias malucas, que é a história que a Bíblia conta para a gente, justamente para redimir, para salvar. Então Ló era uma muleta. Se der errado, tem um esquema aí, entendeu? Né? Ló era esse esquema, né? Aí veja o que diz capítulo 13. Saiu, pois, Abraão do Egito, né? E foi para o Negueb. Saiu não, ele foi saído, né? Foi que nem um menino trocou de escola. Não, troquei de escola. Trocou não, você foi convidado a trocar de escola. Troquei, ó, convidado. Aí Abraão foi tirado do Egito para o Negueb, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló também está lá na cola. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. Veja que Abraão, mais uma vez, parou ali em Betel, levantou um altar ao Senhor. Ló estava lá com ele, também tinha bastante dinheiro e coisa, e gado e tudo mais. E versículo 6 diz que a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. E estava rolando uma briga lá, uma contenda entre os pastores do gado de Abraão e o sindicato do gado de Ló. Estava tendo confusão. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos parentes chegados. É bom que a palavra justamente aparece aqui de novo, né? Sai da tua terra e sai da tua parentela. Então Abraão está falando, nós somos chegados, nós somos parentes chegados. Então ele diz, acaso não está diante de ti toda a terra?
peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Abraão está tomando aqui uma atitude que era a que ele devia ter tomado antes. Ou seja, essa obediência parcial de Abraão vai gerar vamos dizer assim, uma decisão que ele vai ter que tomar depois, que é mais grave, é mais difícil de tomar, porque agora envolve tem uma estrutura envolvida aqui de gente, de gado, de terra, de emoções, né? De uma história que aconteceu, de memórias. Então ele fala, se você for para um lado, eu vou para o outro. Ló olhou e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada. E antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, veja a comparação, veja o que está acontecendo aqui, porque nem é objeto do estudo hoje olhar isso, mas eu acho que essa parte é muito interessante. Ló, ele recebeu a escolha, poder de escolha. Poder de escolha é uma bênção, né? É bom poder escolher as coisas, né? Mas às vezes é perigoso. Às vezes é perigoso. Abraão, me parece aqui que de alguma forma Abraão está aprendendo o caminho da submissão a Deus. De alguma forma. Porque para mim isso aqui é um princípio espiritual na minha vida, né? Geralmente quando a gente está escolhendo muito e protagonizando muito a nossa vida, rapaz, tem tudo para dar errado aquele negócio ali. Então o que é que Abraão faz? No ato de submissão a Deus, ele diz, Ló, escolhe. A promessa não é comigo? Deus não falou que vai fazer? Então Ló, escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló escolhe. Mas veja a maneira como Ló escolhe. Ele viu a campina do Jordão, ele viu uma terra que era parecida com o jardim do Éden. Então esse momento assim é a hora que o cara diz, caramba, Ló tinha uma visão do reino, né? Ele viu umas campinas que pareciam aquelas campinas lá do Éden. Parecia o jardim do Senhor. Só que o texto também diz que aquela terra que Ló viu parecia com o quê? Com a terra do Egito. Como quem vai para a região de Zoar. Veja o que o texto está dizendo para a gente, é que Ló estava olhando para uma terra que era chamada de insignificante, Zoar. Ela era uma terra insignificante, mas ela tinha uma aparência de uma terra boa. E por que Ló escolheu aquela terra? Porque para ele escolheu achando que lá ele ia se dar bem. Porque aquela terra que era insignificante, ela era como a terra do Egito. Como o jardim do Senhor, é a narrativa que diz para a gente. Só que aquela terra ali, como era o nome dela? Sodoma e Gomorra. A história vai contar para a gente mais na frente da vida de Abraão. Mas o fato é que Ló, em Sodoma e Gomorra, ele se deu muito bem, obrigado. Ló era se tornou uma pessoa importante naquela cidade que o pecado era tão grande que Deus resolveu destruir. E veja só que não somente Ló, mas a família de Ló se comprometeu com aquela terra de uma maneira tão miserável que a história da mulher de Ló fica conhecida na Bíblia. Ela olhou para trás. E lá na frente fala no Evangelho, para a gente não ser como a mulher de Ló. Aquilo fica marcado na história bíblica. A mulher de Ló, quando viu o plano, o sonho dela tocando fogo lá para trás, ela olhou e não olhou assim como quem, né? Olhou porque sentiu, entendeu? E ela virou ali uma estátua insignificante, uma estátua de sal. Há uma região bem essa região chamada de insignificante, improdutiva, onde
tinha grande produção do sal. E justamente ela virou uma estátua de sal. Sabe por que ela virou uma estátua de sal? Porque nós nos tornamos justamente aquilo que nós adoramos na vida da gente. Ela virou uma estátua de sal, olhou para trás. Veja, foi uma escolha de Ló aqui, que foi fruto de uma imaturidade de Abraão, que é um descaminho, é um processo que vai trazendo implicações para a vida toda, porque a gente não está falando aqui de uma coisa que foi um dia, na outra consertou. A gente está falando aqui de pessoas e mais pessoas que estão envolvidas. As filhas de Ló, o que é que fizeram depois? Vocês lembram? As filhas de Ló? Não precisa dizer, né? Foi um babado, né? Entendeu? 2 povos se originaram lá, né? Então, as filhas de Ló, a esposa de Ló, elas foram tomadas por aquela cultura. Tomadas. Né? E Ló percebeu assim, rapaz, eu vou me dar bem lá. Vê que negócio legal. Aparentemente é uma terra massa. Só que é a terra do sal, é a terra da insignificância, da improdutividade. Então, o texto diz para a gente assim, que Ló escolheu para si a campina do Jordão, partiu para o Oriente, separaram-se um do outro, e Abraão habitou aonde? Versículo 12. Na terra de Canaã. Veja o que diz aí para a gente, ou seja, Abraão agora está na terra de Canaã, nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Perdão, Ló. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Lá na terra de Canaã, Deus aparece novamente, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Ou seja, um evento marcante, né? Deus novamente aparece para Abraão, aquilo marcou a vida dele, Ló se separou dele. Ergue os olhos agora, Abraão. Parece assim, aquela coisa do tipo, quando você está triste, né? Fica cabeça baixa, né? Cabeça baixa, olhando para o chão, aí Deus fala assim, ergue a cabeça, Abraão. Ergue os teus olhos. Olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Eu vou fazer a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu vou dar a você. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão ali em Hebrom. E ali também Abraão, na terra, aqui em Canaã, Abraão levantou um altar ao Senhor. Amém. Amém. Qual é o altar que a gente precisa levantar ao Senhor hoje? Posso dizer, irmãos, é o altar da obediência, da fé e da obediência. Não é um altar de uma fé parcial, mas de uma fé inteira. Senão a gente vai se complicar. E não adianta você fazer discipulado, fazer curso de teologia, estar na igreja há 20, 30 anos. Se a gente não se apresentar diante de Deus inteiramente, a gente vai se complicar. Vai se complicar na família, vai se complicar no Egito, vai se complicar com o cônjuge, com os filhos, vai se complicar. Porque a vida imatura, que é a vida de muitos de nós cristãos, né? A gente não está falando aqui de conversão, a gente está falando para um povo que já conhece a Deus. Discipulado é essa formação que envolve a nossa jornada espiritual, né? Então, o que acontece é que boa parte de nós cristãos vivemos muitos anos na igreja, mas somos ainda imaturos. E por que somos imaturos?
vivemos inquietos, buscando a terra, buscando a relevância, buscando significado, buscando as muletas, buscando os acordos, buscando a terra próspera, buscando resolver a vida da gente, buscando, tentando. Enquanto que Deus já tinha falado, Abraão, eu vou fazer. E ele fala de novo, eu vou fazer. Vou fazer da sua vida, da sua descendência, que é a palavra de Deus para nós hoje, porque se nós cremos no Evangelho, nós cremos que Deus vai fazer o nome dele grande sobre a terra, e eu e vocês somos como uma areia, um grãozinho de areia nessa, né, no mar, né, na praia ali e tal, como ele fala para Abraão. Como se a gente fosse só tua descendência vai ser como as estrelas, então é uma estrelinha ali. Mas Deus é quem vai fazer essas estrelas crescerem até que ele resolva manifestar completamente o reino de Deus aqui na terra. Ou seja, é a mesma palavra de Deus para Abraão que em Cristo é a palavra de Deus para a gente, que não é faça, tente, resolva, consiga, produza, mas a palavra eu vou fazer, eu farei, eu. É Deus falando eu. E a gente vive numa geração que é eu. Cada um com sua playlist tentando resolver a vida. Mas a vida é Deus, a vida de Deus é Deus falando eu vou fazer, eu e não você. O imaturo que quer viver a vida baseada na sua escolha, na sua playlist, vai se dar mal. Vai parar como Ló, lá em Sodoma, em Gomorra. Parece uma grande oportunidade, mas é uma furada. Que vai destruir a sua vida, sua casa, sua família, sua esposa e seus filhos, no caso de Ló, né? Ló como alguém que está conduzindo a vida de outros. Então, a jornada espiritual, o discipulado é uma jornada espiritual de amadurecimento espiritual. Vou repetir, o discipulado é uma jornada de amadurecimento espiritual, que a gente está aprendendo aqui hoje às avessas. Ou seja, uma jornada de imaturidade de Abraão, que repercute na vida da gente, porque a gente vive assim também. Faz sentido aí? O que é que vocês acham? Pode falar, Sibeli. Sim. Eu acho que nesse último momento do capítulo 13, ali parece que Abraão está entendendo alguma coisa, entendeu? Como a gente às vezes, né? Leva tanto na cabeça que chega uma hora que, assim, peraí, né?
mas é a fé de Abraão. A fé de Abraão, a vida de Abraão repercute na vida de Ló assim, que é uma oração de Abraão a Deus. Se tiver 50, se tiver, né? Aí cai em Ló e sua família, né? Havia sim um arrobo de fé em Ló, mas Ló estava completamente perdido. É um tipo de fé totalmente mundana, a gente pode dizer assim. É uma pessoa que, de alguma forma, viveu no altar do Senhor um dia, mas resolveu viver no altar de Sodoma e Gomorra. Ele era grande lá em Sodoma e Gomorra, mas às custas de quê? Entende? Ou seja, o processo da vida de Ló em Sodoma e Gomorra foi um processo muito ruim. A família dele sofreu, porque foi um processo de Babel, da grande Babilônia, né? Que marca a vida da história bíblica. Mas Deus vai lá e salva Ló, é verdade. Por causa da fé de Abraão, da oração de Abraão, né? De uma misericórdia de Deus com o próprio Abraão. Mas a vida de Ló lá se complica completamente. É como a gente. A gente sempre vai receber propostas que aos nossos olhos, elas, às vezes, é muito perigoso, né? Por isso que eu falei no início aqui, porque eu acho que Abraão ali, de alguma forma, ele estava entendendo o lance da promessa e da submissão. Porque ele, vamos dizer assim, ele coloca a escolha na mão de Ló. Então ele está dizendo assim, Deus vai fazer a história acontecer, né? E eu vejo assim, eu passei muito tempo, ainda hoje, assim, pensando, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Essa é a pergunta de todo crente, né? A gente fica a vida toda, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus? E a vontade de Deus para a nossa vida é obedecer. Porque, é assim, quanto mais eu e você tentarmos realizar a vontade de Deus na vida da gente, a gente vai viver uma vida cristã muito pesada. A vontade de Deus, ela é realizada na vida da gente. E quanto menos, eu posso falar assim, todas as palavras, quanto menos poder de escolha a gente tiver, mais preservado a gente vai estar. Porque a quem muito é dado, né, muito será cobrado. O que eu acho interessante é que assim, Deus prometeu a Abraão, né, que eles seriam bênçãos. Uhum. Eles seriam bênçãos, só das famílias também. Mas quando ele tomou a decisão de ir para o lugar errado, e ir lá para o Egito, Sim. foi para exatamente o oposto. Por causa dele, o Egito se viu amaldiçoado. Uhum. Ele amaldiçoou a casa do faraó. É. É o oposto do objetivo que Deus tinha para a vida de Abraão. Ah, é verdade também. Completo oposto. Quando Abraão vai para o Egito, ele amaldiçoa, né? A vida do faraó, aquela casa. É verdade. É verdade. É um descaminho, né? É verdade. Também. Muito bom. Bem pontuado. Amém, pessoal. Amém, né? Vamos orar? Vocês têm algum motivo de oração? Querem colocar para a gente orar? É. Fubá está bem, graças a Deus já saiu até da quarentena, né? Já está liberado. Mas tem muitos irmãos que estão enfermos, né? Vamos orar. Nós temos um missionário que está com Covid, está hospitalizado, que é o Heber, né? Heber e Suzilane. Heber trabalha em Boa Vista, ele trabalha, Roraima, né? E ele trabalha na missão Asas de Socorro. Eles são membros aqui da igreja, tudo. E ele está mal, a gente vai orar por ele, por Heber, né? Irmãos estão com Covid, dengue, chikungunya, tá dando muito, né? Virose. Tá? Com o quê? Dengue, né? Vê só. Muita gente, muita gente. Até para orar no pastoreio, quando terminou, eu disse, meu Deus, eu esqueci tanta gente, que era tanta gente que tinha falado doente. Vamos orar, vamos orar. Irmã Miriam, né, de Geórgia, fez um cateterismo também, mas está bem, está em casa. Vamos orar pelos enfermos, né? Vamos orar. Orar. Bom. Vamos orar por isso aí também, né?
Bênção. Vamos orar. Senhor, a gente quer te agradecer, Pai, por esse dia que o Senhor nos trouxe aqui, pela tua bondade, a tua graça, para a gente de alguma forma ouvir, relembrar isso para o nosso coração e dar que a tua palavra seja essa memória boa, Pai, na vida da gente, para a gente poder andar no teu caminho, viver a vida como uma jornada mesmo espiritual. Livra o nosso coração, os nossos pés desses descaminhos, Pai, que a gente muitas vezes entra, da reputação, do status, da relevância, de tentar, de alguma forma, se afirmar aqui pelo que faz. A gente te pede e tem misericórdia, Deus. Livra a gente, porque a gente viu hoje aqui que isso tem repercussões, inclusive, na vida de pessoas ao nosso redor. E o Senhor nos fez para sermos uma bênção, não uma maldição. Então, Pai, se há algo assim em nosso meio aqui no primeiro ano, a começar em mim, eu te peço, quebra corações, traz um quebrantamento, Pai, que nos leve a uma vida de plena obediência ao Senhor. Livra os nossos pés da queda, não nos deixe cair em tentação, Pai. Senhor, por favor, Pai, a gente quer entregar a Ti a vida dos nossos irmãos que estão enfermos, Pai. Tanta gente, tantos nomes, é dengue, é chikungunya, é Covid, são outras situações, Senhor, até que tem um cuidado maior, Pai. A gente te pede, Deus, por favor, põe tua mão, derrama a tua cura, abençoa a vida do Heber lá, Pai, nosso missionário, que está sofrendo com a Covid no hospital. Dá a ele, Pai, uma plena recuperação. Abençoa, visita, Pai, a vida do teu filho lá. Abençoa, Pai, famílias que estão à beira do colapso. Essas que nosso irmão falou, Pai, que o Senhor conhece. E outras mais, irmãos da nossa igreja, famílias da nossa igreja, nós te pedimos, intervém com a tua graça, com a tua palavra, Senhor. Abençoa, Pai, os irmãos que estão passando por lutas financeiras, o desemprego, o negócio que não está indo bem. Senhor, por favor, que o Senhor abençoe, põe a tua mão, derrama da tua graça, Pai, e nos abençoa ao longo dessa semana também. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, pessoal. Valeu aí. Deus abençoe.